Olá, meus amados irmãos. Vos saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui para levar até você uma palavra de vitória, de bênção, uma palavra de triunfo da parte de Deus. Sabemos que o Senhor Deus a quem nós servimos, Ele é poderoso para fazer muito mais aquilo que pedimos ou que pensamos na sua parte. Por isso, quero convidar você a meditar comigo na palavra do Senhor e neste momento se deleitar neste glorioso texto da palavra do Senhor que está no livro de Provérbios, capítulo de número 14, e o versículo de número 11. O texto diz: a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Salomão, por certo, ele entende os mistérios de Deus, ele compreende o trabalhar das mãos poderosas do Senhor, e ele então diz: olha, eu quero externar que a casa dos ímpios vai perecer. Mas aquele que confia no Senhor e anda nos seus caminhos, ou seja, o reto, o justo, a casa dele, a tenda dele florescerá. Porque as promessas de Deus a cumprirá. Neste capítulo 14 de Provérbios, ele externa a instrução da sabedoria. E ele então diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, com as suas próprias palavras, a destrói. Por quê? Porque ela foge do caminho do Senhor, ela foge da presença do Senhor, ela confia na sua própria astutícia, na sua própria beleza, e não no Senhor. Quando nós, então, queremos ter uma casa abençoada ou ter uma família abençoada, nós vamos atentar para os descritos da palavra de Deus. E então diz que a casa daquele que é ímpio, ou seja, daquele que diz conhecer Deus, mas despreza os caminhos de Deus, foge da presença do Senhor, contraria a lei de Deus, ele vai perecer. Mas a tenda do justo, ou seja, aquele que anda em retidão, a tenda dos retos, a este vai florescer, vai haver sonhos realizados. Deus vai abençoar, porque, por certo, ele vai caminhar segundo o poder da palavra do Senhor Deus. Eu quero convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia no Salmo. E desta feita no Salmo de número 127. O Salmo 127, verso 1, ele vai nos dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O verso 2 diz: é inútil vos será levantar de madrugada e repousa à tarde, e comeu pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono tranquilo. O que nós vemos aqui, o salmista diz: olha, se tu buscares ao Senhor e te agradares dele, trouxeres para a tua realidade o poder da palavra dele, a instrução das verdades dele, você vai ser bem sucedido, porque você vai obedecer à lei de Deus e vai edificar a tua casa segundo o poder da palavra. Agora, se você não observa o poder da palavra de Deus e foge dela, então vai ser inútil você fazer jejum, você trabalhar do sol escaldante e você romper e fazer várias horas extra para poder somar nos seus rendimentos, e aí os seus sonhos não vão se realizar. Porque então vai ser um tempo perdido. Porque se Deus não abençoar a tua casa, se Deus não estruturar o teu lar, se Deus não trouxer a bênção para a tua vida, vai ser em vão você lutar pela sua própria força, porque não vai engolgar,
Mas se você estiver no plano de Deus, na vontade de Deus, não só você vai conseguir conquistar os seus sonhos, como terá um lar abençoado, terá uma família abençoada, terá uma vida cheia de sucesso e de vitória, porque a unção de Deus, com certeza, estará sendo despejada sobre a sua vida. Aqui mesmo no livro do Provérbios, e agora eu convido você para irmos no capítulo 24 de Provérbios, e você vai ler comigo o versículo de número 3. E o versículo 3 deste texto diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Louvado seja Deus. O que é que o sábio Salomão está dizendo? Ele diz que se você busca a sabedoria e anda no temor do Senhor, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e você vai descobrir que temendo a Deus, você se tornará um homem sábio, uma mulher sábia. E se você se torna um homem ou uma mulher sábia, você vai edificar a sua casa. Você vai, como sábio, você vai edificar o seu lar. Porque Deus vai trazer ao teu coração firmeza. E pelo conhecimento das coisas de Deus, Deus vai guiar os teus passos. E aí você vai ter visão clara. Você vai buscar clareza de Deus. A sua casa vai ser bem projetada, lá que você mora. Sua família estará sendo estabelecida, porque você vai conseguir ver o norte certo para os seus filhos, o norte certo para as suas filhas, o norte certo para os que moram na sua casa, a porta de trabalho que pode servi-la, pode servir para ele ou para ela. Aí você vai ver como Deus vai estar direcionando a sua vida, a bênção do Senhor, porque através do conhecimento de Deus, as ricas bênçãos do Senhor vão alcançar a sua vida, vão alcançar os seus caminhos, e aí você vai glorificar o nome do Senhor. Ainda no livro do Provérbios, só que agora no capítulo 1 deste Provérbios, eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de Provérbios e o versículo 7. E o versículo diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos a desprezam, a sabedoria e a instrução. Porque quando você adquire o temor do Senhor, haverá na sua vida revelações, tanto da lei de Deus, quanto das bênçãos contidas na palavra de Deus, quanto na direção dos seus passos. Porque a palavra de Deus, ela vai trazer para a sua vida uma visão ampla do que você deve agir, de como você deve proceder, a quem você deve confiar, a quem você deve, louvado seja o nome do Senhor, acreditar e dar credibilidade na sua instrução. E aí você vai ver que a luz da palavra, ela vai estar na sua vida para direcionar os seus passos em todos os sentidos, tanto na sua vida familiar, quanto na sua vida de conquista de bens, quanto no seu campo profissional, quanto na sua própria vida em chamado espiritual, nos seus dons espirituais, aonde você vai servir ao Senhor no ministério. Deus vai direcionar a sua vida. A palavra do Senhor, ela vai te instruir para que então, por meio dela, você esteja, louvado seja Deus, capacitado, preparado, preparada para exercer o chamado de Deus e para estar pronto para receber a bênção que vem da mão de Deus. Porque se você não estiver instruído, direcionado a como receber a bênção de Deus, a como administrar o que Deus vai te dar, você vai receber e vai jogar fora. Você não vai saber administrar, você não vai saber investir, você vai investir naquilo que não vai te trazer satisfação, naquilo que futuramente não vai te servir, naquilo que futuramente não vai te alegrar. Mas se o Senhor estiver presente nesse direcionamento da vida, todas as suas ações serão abençoadas. E aí você vai ver mais tarde, daqui a 10, 20 anos, que as suas conquistas estavam na direção de Deus, e você
você diz, só Deus poderia me dar isto aqui. Quem diria que tudo isto ia acontecer? Quem diria que isto aqui ia me servir tanto? Naqueles dias eu não via tanto assim, mas agora eu vejo como isto me enriqueceu a vida de alegria, de gozo, de satisfação. Eu fiz uma boa escolha, eu fiz um bom negócio, eu fiz uma boa obra. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor, ela revela ciência na sua vida, e essa ciência, ela não está só no cunho espiritual, ela também está no cunho natural, aonde você vai aprendendo pela palavra de Deus, a estar na direção certa, a estar nos momentos certos de conquista, a hora certa de fazê-las, a hora certa de aplicá-las. Louvado seja Deus, e aí o nome do Senhor será glorificado. Até mesmo nas decisões, nas resoluções, nas dedicações dentro da sua casa, lá com a sua família. Deus vai direcionar o tempo certo. O teu coração vai estar sendo guiado pelo Espírito do Senhor, sob o poder da palavra. E aí você vai vendo dia por dia como a misericórdia de Deus tem te alcançado. Por isso que a sua vida vai reluzir como testemunho vivo da grandeza de Deus, do amor de Deus, daquele que teme a Deus e anda na sua presença. Vamos no livro de Jó. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, e eu quero ler com você o capítulo de número 28 de Jó, e o versículo de número 28, que por sinal é o último versículo deste capítulo. Jó 28 diz assim: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então nós vemos aqui a instrução, quando Deus traz esta revelação de esclarecimento, e vem o conselho e diz, olha, eu vejo a instrução da parte de Deus, e eu então digo ao homem, eis que o temor de Deus, o temor do Senhor, é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Deus agora, pelo poder da palavra, vai revelar o Espírito Santo na tua vida. A glória do Senhor vai estar sobre ti, a bênção do Senhor vai estar sobre ti, e você vai glorificar a Deus, vai exaltar a Deus, porque esta essência da palavra, ela vai redundar em graça na sua vida, para direcionar os seus caminhos e fazer você fugir dos laços, fugir das armadilhas, fugir da queda, fugir do pecado, fugir da maldição, fugir da mal companhia, fugir e escapar. Louvado seja Deus dos maliciosos, daqueles que se aproximam de você muitas das vezes com palavras doces, com palavras amigas, mas no fundo do coração estão tramando, maquinando a destruição da sua vida, a destruição do seu campo profissional, querendo tirar de você o direito de herdar a promessa, de herdar a bênção de Deus, mas o Senhor está no controle e o seu Espírito está agindo por você, e aí você vai começar a ver o trabalhar da potente mão de Deus, e aí você vai se tornar um homem sábio, uma pessoa inteligente, uma pessoa que vai ter discernimento da parte de Deus. E aí o Senhor Deus vai instruir a tua vida, e você vai ver os caminhos preparados para que você possa glorificar e exaltar o nome do Senhor. Voltando ainda aqui no livro do Provérbios, agora no capítulo 7, nós vamos ver a partir do versículo 1. Provérbios 7, de 1 a 5, vai nos dizer assim: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei, e vive ela como a menina dos teus olhos. Ata-os nos teus dedos e escreves na tauba do teu coração. Porquanto dizem a sabedoria, tu és a minha irmã, e a prudência chama a tua parenta, para te guardarem da mulher alheia e da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Na hora
em que agora você atenta para o poder da palavra de Deus e vê como a misericórdia de Deus era grande e extrema, em que Davi dizia a Salomão: filho, atenta para as minhas mensagens, porque eu estou te trazendo as palavras que eu recebi de Deus, que eu fui instruído da parte de Deus. E se você guardar estas verdades, esses testemunhos, esse juízo de Deus que eu tenho te falado, tenho te mostrado, você vai andar na presença do Senhor, e aí você vai andar na lei do Senhor, e ela vai ser vida para você, ela vai ser firmeza para você, e ela vai te guardar dos laços. E agora Davi lembra ele dos dias da dificuldade, dos dias da adversidade, em que se o homem não vigiar, ele cai na armadilha do inimigo. E aí o Senhor Deus estava alertando, porque se nós não atentarmos para o poder da palavra, nós seremos enganados. Porque pela palavra, o Espírito do Senhor, ele se manifesta na nossa vida com autoridade. No livro de João, capítulo 6, versículo 63, você vai encontrar Jesus dizendo assim aos seus discípulos: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Por que Jesus estava dizendo isso? Ele estava fazendo reflexo da lei de Deus. Se o homem atentar para as verdades, os mandamentos de Deus, ele vai ter na vida dele a presciência da voz oculta dentro dele. Na hora em que vier a armadilha do inimigo, o laço do inimigo, por mais bela que seja a expressão da pessoa que se aproxima com a mensagem maligna, o Espírito Santo vai falar dentro de você. Isso é laço, isso é armadilha. Não caia nisso, fuja disso, ignore isso. E aí você vai ver a direção que o Espírito Santo, pelo poder da palavra, traz à sua vida. E aí você vai conseguir firmar a sua vida espiritual, firmar a sua vida ministerial, estruturar a sua vida, louvado seja Deus, familiar. Você vai ter uma vida alicerçada, edificada, a ponto de vencer todas as tribulações da vida, glorificando o nome do Senhor. Vamos no livro de Mateus, no capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7, nós vamos ver Jesus falando a respeito desta vida edificada através da palavra de Deus. E ele diz assim, olha, Mateus 7, verso 24, e nós vamos ler aqui o texto, e ele nos diz, nós vamos ler até o verso 29, e diz assim o texto, olha, Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e coloca em prática, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e subiram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E aí desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esta mensagem, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os esquibas. Queridos, Deus hoje olha para você e Ele está dizendo: ouve a palavra e coloque em prática. Vive os mandamentos de Deus, porque as palavras do Senhor, ela tem poder, ela tem autoridade. Ao ouvirmos, ao lermos a palavra de Deus, ao meditarmos, nós sentimos em nosso coração que a mensagem é de Deus, porque o Espírito Santo, ele faz nós entendermos, nos faz nós sermos inteligentes, e nós vamos entender as verdades de Deus, e nós vamos então olhar e dizer: Deus está falando comigo, esta palavra veio de Deus para a minha vida. E quando a palavra de Deus se
revela, ela então te estrutura, ela te alicerça. E todos aqueles que são ensinadores, que não são da verdade de Deus, eles são bajuladores. Eles falam muitas das vezes mensagens até linda a sua oratória, porém não existe poder, não existe autoridade. O Espírito que está dentro de você, porque você é templo do Espírito Santo, o Espírito não vai concordar e vai fechar o seu coração. E quando o Espírito faz isso, é hora de você fugir deste entendimento, abandonar esta palavra, porque ela não é boa, porque a palavra que vem de Deus, ela se identifica com o seu coração. E aí o Senhor Deus vai trazer isto em forma redundante de bênção para a sua vida. Vá comigo no livro de Coríntios, e eu convido você, louvado seja o nome do Senhor, a passarmos aqui no livro de Atos, capítulo de número 20. Atos capítulo 20, e nós vamos ler o verso de número 32, e depois nós vamos a 1 Coríntios. E o texto diz assim, olha, Atos 20, verso 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Aqui nós vemos, louvado seja Deus, o discurso de Paulo, e ele está dizendo, meus amados, eu agora oro e apresento vocês a Deus. E eu apresento vocês a Deus por aquilo que eu vos ensinei, pelo poder da sua palavra, que foi revelada em graça, porque você não era judeu, mas você foi alcançado. E você que era judeu, estava em desobediência, mas foi alcançado pela misericórdia, pelo amor de Deus. E agora que Deus revela a sua graça, o seu poder para você, ele vai te dar herança assim como todos os santificados. Ou seja, na hora em que você se santifica, a bênção de Deus vem para a sua vida e você vai florescer. A sua casa vai florescer. Os seus sonhos vão se tornar realidade. A meditação da palavra dentro da sua casa vai frutificar. Ela vai se enraizar. O poder da palavra vai se cumprir. E a bênção do Senhor será real na sua vida. Louvado seja Deus. Agora vamos a 1 Coríntios e quero ler com você no capítulo de número 3. 1 Coríntios, capítulo 3, e do verso 9 em diante. E o verso 9 diz assim, nós vamos ler até o versículo 14. Paulo diz assim, 1 Coríntios 3, 11. 1 Coríntios 3, verso 9 a 14. Diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, diz Paulo, pus eu como sábio arquiteto, o fundamento, e a outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou, esta permanecer, esta parte, este receberá o galardão. Paulo diz aqui, queridos, eu, como fosse um arquiteto, eu vim e projetei. A um de vocês eu instruí para serem levitas, outro eu instruí para ser missionários, outro eu instruí para cada área da casa do Senhor, e eu vos trouxe a mensagem de Deus, esperando despertar em vós o dom de Deus. E o fundamento é a doutrina de Cristo, os ensinamentos de Cristo, a doutrina de Cristo, revelada por Cristo. E agora ele diz assim, veja que eu coloquei o fundamento, agora você vai evoluir, você vai florescer, você vai prosperar.
prevalecerá. Mas veja bem como há de ser construído em cima deste fundamento. Pode ser que esta construção seja de pedras preciosas, seja de madeira, seja de ouro, de prata, mas cada um deve entender que vamos passar por um teste. Esse teste é a prova de fogo. E na hora que nós passarmos pelo fogo, então, se esta obra permanecer, este será galardoado, será recompensado. Deus está dizendo para você, as aflições estão aí, mas o seu fundamento está em Cristo. Não abra mão da sua fé, não fuja da esperança, persevere em Cristo e toda sorte de bênção estará sobre a sua vida. Vá comigo no livro dos Salmos e agora nós voltamos para o Salmo de número 72. Salmo de número 72. E aqui no Salmo 72 nós vamos encontrar escrito assim, Salmo 72. Olhe esta linda oração em forma de canção do salmista. Salmo 72, verso 1. Ó Deus, dar ao rei os teus juízos e a tua justiça aos filhos do rei. Ele julgará ao teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Os montes trarão a paz ao povo e os outeiros a justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, e como chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão perante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Queridos, Deus olha e diz assim, se hoje você olhar como salmista e fazer esta canção, traga, Senhor, a revelação da tua palavra, o teu juízo, Deus vai fazer você viver uma vida de santidade e de comunhão. Nesta vida de comunhão e santidade, Deus vai abençoar a sua vida. Você sempre vai optar pelo certo e não pelo errado. Sempre você vai fazer o que é bom e não o que é mal. Sempre você vai olhar o juízo. Sempre você vai ser uma pessoa justa, sensata, humilde, sincera, aquebrantada de coração. E isto vai redundar na tua vida com bênção. Deus vai fazer chover bênção sobre a tua vida. E Deus vai te abençoar. Enquanto houver noite, enquanto houver lua, Deus vai estar abençoando a tua vida. Ou seja, até Jesus voltar, o Senhor vai estar abençoando a tua vida, abençoando o teu caminho, fazendo florescer você, fazendo florescer os seus sonhos, vingar as suas obras na autoridade do nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vá comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 27. Isaías 27 vai nos dizer o seguinte, Isaías, capítulo de número 27, verso 1 a 6, nos diz assim, naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã e a serpente veloz, e o Leviatã e a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Aquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, e cantai-lhe grandemente. Eu, o Senhor, aguardo, e cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim, quem me poria saças e espinheiros diante de mim na guerra, e eu iria contra eles e a juntaria juntamente e os queimaria. Eu que se apodere da minha força e
faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Dias virão em que a Jacó lançará suas raízes, e florescerá, e brotará Israel, e encherão de frutos a face do mundo. Deus hoje olha e diz, como eu fiz com Jacó, e abençoei dando 12 filhos, levei ele a uma terra de escravidão, mesmo na luta, eu fiz ele multiplicar, e depois eu os devolvi para a sua terra, entregando a terra que manava leite e mel, abençoando porque eu sou Deus, e cumpri na vida deles a palavra, ainda que todos criaram laços, armadilha, não foi suficiente. O Senhor é o Senhor dos exércitos, venceu a guerra e deu vitória ao seu povo. Deus hoje está falando com você, eu vou te abençoar, tua casa vai florescer, todas as nações verão que tu és chamado pelo nome do Senhor, que a tua família está debaixo da bênção de Deus. Ainda aqui no livro de Isaías, agora no capítulo 35, para fecharmos a mensagem, leia comigo, Isaías capítulo 35, a partir do versículo 1. E o texto diz assim, porque a casa do ímpio vai perecer, mas a tenda do justo florescerá. E olha o que diz aqui, essa última reflexão desta meditação. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regozijar-se-á de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, e a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. E dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança e com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Queridos, que Deus possa hoje fazer você compreender o dito da sua palavra, e você tomar posse desta bênção. Deus vai se regozijar em ti. E assim como Deus abençoou a nação de Israel, fez com que todos os seus inimigos fossem derrotados diante deles, lambendo pó e sendo derrotado, Deus hoje vai fazer com você. Eu declaro em nome de Jesus que as enfermidades cairão por terra, que as obras das trevas cairão por terra, que todo embaraço da sua vida cairá por terra e a glória do Senhor será sobre ti. Deus vai te abençoar, você vai florescer, o Senhor está vindo com a solução. Eu declaro que esta hora é a hora de Deus para você. Hoje é o dia que Deus escolheu para te exaltar, para te abençoar e te dar vitória. Eu quero com você, neste momento, fazer uma oração, tomando posse da vitória em nome de Jesus. Glorioso e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, te louvamos, ó Pai, por esta palavra maravilhosa. Grave a mesma ao íntimo do nosso coração e abençoe a vida dos teus servos, das tuas servas. Abençoa, Deus poderoso e santo, a cada família, Senhor, que me acompanhas, meu Pai querido, neste momento com este vídeo. Que o Senhor Deus abençoe, Senhor, a sua vida, enche da tua autoridade. Eu oro agora por este que está enfermo, e eu oro para que o Senhor Deus opere o milagre da cura. Eu oro por esta vida que já está sem esperança, e ela possa agora, Senhor, se levantar, recobra ânimo em nome de Jesus, e pela fé receber o seu milagre, a sua bênção. Eu oro pela restauração desta família, pela restauração destas finanças. Eu oro, Pai, por uma porta de emprego agora a este que está desempregado. Eu oro, meu Pai querido, por este que está no leito do hospital e que agora, quem sabe, está desenganado até pela medicina.
mas tu és poderoso, Deus, para curá-lo, para levantar, a fim de que possa este dar testemunho do Senhor. Eu oro agora em nome de Jesus. Olha para cada pedido, olha para cada causa, e em nome do Senhor Jesus Cristo ordena a vitória. Urabachai de Miandecaia, em o nome de Jesus Cristo, eu declaro na tua casa libertação, eu declaro na tua vida libertação, eu declaro a derrota dos teus inimigos, em nome de Jesus. Eu declaro agora toda a obra das trevas queimada, destruída, e no poder do sangue de Jesus, eu declaro você abençoado de posse da sua vitória. Pai amado, abençoe a cada dizimista, abençoe a cada guardião, abençoa, Senhor, e desce sobre todos os teus filhos a tua bênção, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos chegando ao final. Eu quero neste momento dizer a você que na descrição dos nossos vídeos você vai encontrar o número das nossas contas bancárias da igreja e o CNPJ da nossa igreja. Você que desejar honrar a Deus com as suas ofertas, os seus dízimos, você pode fazer o depósito numa destas contas em nome do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Nós, desde já, te abençoamos com toda sorte de bênção e até a próxima mensagem, se Deus quiser. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação e as bênçãos do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.